Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você onde você estiver agora assistindo mais um vídeo do canal Sandeco. Hoje eu quero falar sobre uma coisa muito legal e muito importante quando a gente vai trabalhar com dados, né, para machine learning. Então, essa questão do feature scaling, olha só, o que eu quero falar sobre o feature scaling é o seguinte: imagine que eu tenho objetos com escalas completamente diferentes. Esse scaling, mais ou menos, é isso aqui, né? A gente vai transformar os dados de tal forma com que esses objetos tenham escalas parecidas, tá bom? Em escalas eles sejam parecidos. Então aqui nós temos objetos com características reescaladas, tá bom? Olha esse exemplo aqui, essa tabela de dados que eu quero mostrar para vocês. Essa é uma tabela de dados fictícia, tá? Ela não existe efetivamente, eu só coloquei aqui para exemplificar. E ela é bem factível de existir, né? Como por exemplo os dados de uma casa, onde a quantidade de quartos pode ser, sei lá, por exemplo, de 1 a 5, e o tamanho metro quadrado pode variar bastante, né? Sei lá, de 50 metros quadrados até 1000 metros quadrados, sei lá. Então você veja que as escalas são bem diferentes. Nesse caso dessa tabela aqui, nós temos, eu queria que você prestasse atenção que nessa primeira feature a gente tem os valores de máximo e mínimo aí, né? Tá de rosinha o mínimo e o máximo tá de verdinho, tá? Então eu tenho 0.1 e 0.9 sendo o máximo e mínimo. Na 2 eu tenho 10 e 80 sendo o máximo e mínimo. E na 3 eu tenho 100 e 6020 sendo valores de máximo e mínimo nessa feature, tá bom? Então vamos supor que eu vou calcular a distância entre dois objetos por meio do algoritmo KNN. A gente sabe que o algoritmo KNN é um algoritmo baseado em distâncias, que ele usa várias distâncias, mas uma delas é a distância euclidiana. Então eu vou calcular a distância euclidiana entre esses dois objetos aqui, ó, esse objeto 0 e o objeto 1. Então eu vou pegar esses dois valores, né? Eu vou subtrair um do outro, levar ao quadrado, o primeiro termo, mais 12 menos 10 elevado ao quadrado aqui. Depois eu tenho 1502 menos 100 elevado ao quadrado. Tá bom? Então eu vou calcular aqui, ó, os resultados de cada termo desse aqui. Esse primeiro termo deu 0.01, o segundo termo aqui deu 4 e o terceiro termo deu 1402 elevado ao quadrado, que dá 1.965.604. Eu meio que deixei esse 1402 aqui de propósito, só para vocês terem uma visão do que vai acontecer quando eu realizar os cálculos para valer aqui. Então, continuando aqui no cálculo da distância, nós teremos aqui a raiz quadrada, né, somando, que eu terei aqui 1.965.604 mais 4 dá 608, mais 0.1 dá 0.1 mesmo, tá bom? Então, por isso que eu tenho o resultado aqui de 1.965.608.01. Se eu tirar a raiz quadrada desse número aqui, vai dar igual a 1402.001. E aí eu quero chamar a atenção para você o seguinte: olha só que eu tenho o 1402 aparecendo de novo. Ou seja, se você parar para pensar, esse termo 0.1 e o 4 não influenciaram quase nada nos meus cálculos aqui, né? Na prática, o que isso quer dizer é o seguinte: como essa feature 3 aqui, ela tem valores grandes em detrimento das features 1 e 2, na prática o que acontece é que é como se eu não usasse no cálculo essas duas features, entendeu? É como se essas features, os padrões que estão atrelados a elas, simplesmente não existissem para o algoritmo KNN, tá? Isso também impacta não só no algoritmo KNN, mas em algoritmos como redes neurais, que usam valores, né, em cálculos com somas ponderadas aplicado funções de ativação. Então, olha só, continuando aqui em frente, o que eu quero falar com vocês é o seguinte: pensando um pouquinho em redes neurais, né, o escalamento aqui, quando eu tenho um escalamento de dados que ele está em escala desproporcionais, é como se eu pegasse a função quadrática do erro e tivesse essa função quadrática, né, olhando de cima aqui, como se fosse curva de níveis aqui, né, ela meio que desfocada, certo? Vai estar a função quadrática, ela vai estar assim, ó, ela vai estar deformada. Ela gera uma deformação na escala quadrática do erro ao quadrado, tá certo?
Não sei se vocês lembram, mas redes neurais usam muito erro, aquele erro ao quadrado lá, né? Então, isso aqui é um problema. Por quê? Porque quando eu tenho aqui essas distâncias, ó, elas são diferentes, né? Isso pode impactar diretamente no cálculo do gradiente descendente. Porque se eu vier com o gradiente descendente por esse caminho, ele consegue chegar mais fácil. Ou então, dependendo da quantidade de passos, ele pode estourar saindo da função. Ou se o gradiente descendente vier deste lado aqui, ele pode demorar demais para poder chegar no ponto ótimo da função. Entendeu? Então, por isso que a reescala de dados é tão importante. Quando a gente aplica uma reescala de dados, o que acontece efetivamente é isso aqui, ó. Eu desentorto a função, entendeu? Eu meio que desentorto a função. É isso aí. Então vamos em frente. Eu vou mostrar aqui então uma técnica que o pessoal usa bastante, que é a técnica do Min-Max Scaler, tá? Usando Python aqui com o Scikit-Learn. A gente vai usar o Scikit-Learn aqui como pré-processamento de dados, esse Min-Max Scale, certo? Beleza, então o que eu faço aqui é importar a biblioteca e é simples, ó, 4 linhas de programação, gente, para você reescalar. Bom, agora eu criei aqui um objeto, né, min-max, tá bom? Dessa classe min-max scale. Eu vou gerar um novo x, tá? Novas features. É isso mesmo, eu vou gerar novas features usando esse método transform, passando o x mais uma vez. Então, a partir dessa transformação, eu gero uma nova tabela de dados com os dados reescalados. Só para você ter ideia, olha só, comparando os dados originais com os dados reescalados, eu apliquei, nessa tabelinha de brincadeira aqui, eu apliquei o Min-Max Scale, tá bom? E veja aqui o seguinte, ainda se preservam os valores de máximo e mínimo nas features, né? Que existiam nas features, ainda existirão aí os valores de máximo e mínimo. Só que todos os valores aqui, eles estarão reescalados entre 0 e 1, tá? O Min-Max Scale faz exatamente isso, ele reescala as features entre 0 e 1, tá? Bom, agora estamos aqui no Hora de Canvas, eu tenho duas bases de dados interessantes para mostrar para vocês. A primeira é essa base de dados aqui, chamada diabetes, né? Que é aquele problema para classificar pessoas com diabetes, né? Aqui eu tenho os dados originais, ó, certo? Vou deixar ele aqui quietinho. E aqui eu tenho essa base de dados que foi aplicada uma feature scaling nela, né? Eu apliquei uma padronização. E aí aconteceu, as bases de dados aqui ficou dessa forma, valores bem pequenininhos, né? Que são mais próximos, né? Você pode ver aqui, ó, tem valores bem diferentes, né? Eu tenho valores que variam entre 0.1 e 0.9 aqui e valores que variam aqui bastante, né? Por exemplo, aqui de 0 a 846, tá vendo? Então é isso. Agora eu quero mostrar para vocês o seguinte, existe uma visualização aqui no Orange que é interessante, que é esse Linear Projection. Se eu abrir aqui, ó, não é? De cara já pegou 3 features aqui, eu posso colocar mais, mas olha só essas 3 features aqui, como os dados estão mais juntos, né? E se eu abrir aqui também o Linear Projection e verificar, vocês verem, né, que são os mesmos dados, olha a comparação desse dado aqui para esse dado aqui, né? Vocês vão ver que realmente existe esse efeito na prática, né? Eu meio que desamassei os dados, entendeu? Eles estavam juntos demais aqui e aqui estão um pouco mais espalhados, digamos assim. Pra você ver aqui, ó, que realmente existe essa diferença quando eu aplico Feature Scaling, beleza? Eu queria mostrar para vocês aqui alguns tipos de Feature Scaling que você pode usar. Todos esses tipos aqui, né, tem uma especificação bem legal. Os mais famosos são esse aqui, né, o Min-Max e o Standard, tá bom? Todos eles fazem parte da Scikit-Learn. E aí você dá um Google que fácil você encontra exemplos de como usar, tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Um grande abraço para você e até a próxima.